Quando saímos do Brasil é porque nós já estamos cansados das situações que nós estamos vivendo. Mas a grande pergunta que vem na nossa cabeça é: com que iremos trabalhar? E a partir de agora nós vamos falar para vocês os principais trabalhos para brasileiros na Europa. Ou melhor, aqueles empregos que sempre precisam de pessoas e acabam se tornando uma ótima opção para encontrar um trabalho rápido assim que você chega aqui na Europa. Se esse é o tipo de conteúdo que você buscava, então preste muita atenção, porque a partir de agora vamos falar itens importantíssimos para você. Começando por salário, carga horária trabalhada e mais 3 tipos de trabalho que você pode encontrar assim que chegar. Para falar sobre esse vídeo dos 3 setores, dos 3 empregos, dos 3 trabalhos, enfim, como você queira saber que mais tem oportunidades para brasileiros aqui na Europa, a gente separou obviamente por setores. O primeiro dele é o que? É a parte de limpeza, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de limpeza para mulheres e eu vou falar depois de limpeza para homens, porque não se engane, limpeza tem para todos os sexos e não tem nada de preconceito que só para mulher, que isso e aquilo. Então bora! Diferença entre trabalhar com limpeza em casa de família e em empresa. Certo. Em casa de família você vai ter muito mais contato, né, com a pessoa que vive ali, dependendo de como for o seu contrato de trabalho, né? Às vezes a pessoa te deixa a chave, daí você fica só ali com a limpeza da casa sem contato nenhum. Às vezes você vai de repente ter contato com alguém ali. Agora em uma empresa não, você é direcionado aí a determinado lugar, não tem contato com ninguém. Por exemplo, quando eu trabalhei no hotel, aí eu tinha contato com meus amigos de trabalho, mas dependendo do tipo de empresa, você vai te mandar para uma limpeza de escola, te mandar para uma limpeza de qualquer outro tipo de empresa, você vai chegar num horário que não tem ninguém, então você vai fazer a sua parte e ir embora antes que chegue o pessoal, ou depois que o pessoal já saiu. Então assim, não vai ter muito contatos. E a questão de ser um serviço fácil é porque não demanda tanto do idioma, porque meio que você não vai ter tanto contatos, que vai depender da sua comunicação. E logo que você chega num país, querendo ou não, a dificuldade maior que você encontra é no idioma, embora você de repente já estudou bastante, mas dá aquele baque assim, e é bom, porque daí você vai com naturalidade pegando. Exato. E como fazer para encontrar um trabalho rápido, seja em casa de família ou em uma empresa? Certo. Em uma empresa você vai ter que mandar currículo. É aquele bom e velho currículo de sempre, você faz o currículo bem direcionado, tudo certinho. Ou em agência também, né? Certo, e vai nas agências, e entrega nas empresas. Então, assim, é a forma básica que a gente já conhece. Agora, em casa de família, meio que depende de alguém te indicando, porque é aquele negócio. Né? Um contato faz a diferença por toda aquela questão de confiança. Você não vai pôr uma pessoa dentro da sua casa que você nunca viu. Mas claro que também pode acontecer. Se você vê a oportunidade ali, você se candidata, vai ter uma breve entrevista ali, que a pessoa vai ter aquele feeling contigo, ele vai te contratar tranquilamente. Então, assim, são formas tranquilas também de conseguir, porque a demanda é grande. E uma das dicas assim que a gente tem para dar, geralmente que a gente costuma passar nos nossos vídeos é: quando você chega aqui, dá para você ver em alguns pontos que é permitido você colocar anúncio ali. E se você está trabalhando com limpeza, você vai lá, faz seu telefone, escreve que você trabalha com limpeza e cola nesses pontos, porque geralmente se passa alguma pessoa lá que está precisando, ele vai catar seu telefone e vai entrar em contato. Lembrando, fique sempre muito atento com esse tipo de contato que você recebe, porque muitas vezes pode ser golpe, entendeu? Principalmente quando a pessoa vê que é uma mulher para limpar a casa de um homem, alguma coisa, sempre vá acompanhada, entendeu? Na entrevista, para conhecer como que é a casa. E muito importante você ter o feeling, você sentir se aquela pessoa realmente quer só que limpe ou que ela tá mal intencionada. Essa daí é uma dica muito importante, tá? Para quem tá vindo. Média de horas trabalhadas em uma casa e média de horas trabalhadas em uma empresa.
E uma empresa, eu posso falar pela minha experiência que eu tive trabalhando em um hotel, eu trabalhava 8 horas diárias, com 2 folgas na semana, que essas folgas caía durante a semana, porque final de semana é onde tem mais movimento em um hotel, obviamente, né? E numa casa vai variar muito do seu contrato de trabalho, mas o meu contrato era de 2 horas e meia e também tinha folga, 2 folgas na semana, que era o sábado e domingo, e quando tinha feriado também não trabalhava. Exato, e aí você também tem uma questão que é a questão do contrato, né, literalmente, Certo. que muitas vezes as empresas fazem um contrato ali de meia jornada, 20 horas, por questão de imposto, mas você acaba trabalhando 40 horas semanais, até mais. E na casa também é muito da sua vontade, do quanto você quer fazer dinheiro, né? Porque de repente, se você vem ali 3, 4 horas, tá salvando o que você quer aproveitar o restante do teu dia, tá tranquilo. Você quer dar um gás maior ainda para mandar dinheiro pro Brasil, alguma coisa assim também dá para fazer. Muito do que, ó, do que buscar, quer fazer. Correr atrás, claro. Exato. Quanto que você ganhava na casa e quanto que você ganhava no hotel? Tá. Lembrando que na casa foi o primeiro emprego que eu consegui aqui. Eu tinha um mês, eu digo aqui, Espanha, tá? Porque todas as experiências que a gente está mencionando nesse vídeo é referente à Espanha e não sobre a Alemanha. Voltando, então daí eu tinha acabado de chegar no país, eu ainda estava no meu processo de documentação, então eu consegui esse emprego de uma forma informal, sem contrato de trabalho. Então eu trabalhava 2 horas e meia por dia, tinha as folgas que eu mencionei agora há pouco, e o meu salário era 350 euros mensal. Era um salário bom, porque já salvava o nosso aluguel, sim. Ou de repente, se eu não tivesse cobrindo o aluguel, água, luz, internet, compra já estava aí também nesse valor, porque o salvava custo aqui total, não é tão alto, sim. Então, assim, é muito bom. Agora, no hotel, eu também tinha 2 folgas por semana, eu já comentei. Sim, não sei. Já comentei, Google, né? Sim, não, já tinha comentado, mas enfim. E eu trabalhava 8 horas por dia, entrava às 9, saía às 5 da tarde, e meu salário era 1.300 euros. Exato. Maravilha. E se você acha que trabalho de limpeza é só para mulher, você está muito enganado, porque existem trabalhos também para homem. Vou citar alguns deles aqui, ó. Limpeza de jardim, limpar vidros nos apartamentos, fazer limpeza de garagens ou de trasteiros, tá? Trasteiros aqui são pequenos cômodos que tem embaixo na garagem ali dos prédios, onde as pessoas deixam ali móveis, entulhos, a tranqueiraiada que você tranqueiraiada gosta de ter na sua casa, Exato. Eles deixam separadinho. Exato. Então assim, dá pra você também fazer muito dinheiro com isso daí. Você chegou aqui, não tem nenhum emprego, não tem nada ali formal pra você fazer, você pode entrar em sites ali, fazer pesquisa. Sempre tem uma vaguinha pra isso. Exato, e ver se tá precisando. E aí a questão é igual mulher trabalhando em casa. Você, quanto mais vontade tiver, mais dinheiro você vai fazer, vai correr atrás. E essa questão do limpa-vidro também não é só janelas de casa, você vai limpar também empresas. Então, assim, é bem aberto. Exatamente. E o segundo setor que a gente traz pra vocês, ó o som, ó. Isso daí foi um patinete elétrico que passou aqui e o cara tá sentado numa caixa de som. Queria muito ter filmado, né? Ai, meu Deus. Mas beleza, voltando aqui, o segundo setor que a gente traz pra vocês é na questão da gastronomia. Sem dúvida nenhuma, quando você chega na Europa, aqui existem muitos, mas muitos bares, restaurantes, sorveterias, cervejarias. Cara, é uma infinidade de setores dentro da gastronomia que você pode trabalhar. Lógico, dentro disso, muitos trabalhos vão ser em uma carga completa de 8 horas de uma vez ali, que você senta a madeira, ou outros lugares são picados. Eu já trabalhei nos dois estilos e quando eu estava trabalhando que eu tinha 3 horas de break eu não gostava, mas hoje eu vejo que era uma maravilha, tá? Sinceramente. Sempre aquele negócio, né? Sinceramente, era muito bom e eu não sabia disso. Mas, vamos lá. Geralmente, qual que é a carga horária trabalhada em um bar? Sempre vai ser aquela 8 horas também. Existem ali, quando eu trabalhava no primeiro bar lá na Espanha, fazia 12 horas, 10 horas, né? Sim, Tem essa daí, que rodava madrugada, só que era um bar que rodava madrugada, então tinha 2 turnos, dia e noite, e a galera trampava assim. Quanto que eu ganhava nesse bar? Geralmente eu ganhava 50 euros por dia, tá? Mas ali eu tava fazendo freela, né? Eu tava fazendo freela. Não era um contrato convencional. Mas a gente tem um amigo que trabalha nesse bar e ele faz quase essa mesma jornada e ele ganha 1.300 euros, tá? Sim. Restaurante, você vai fazer a mesma coisa ali
dessa carga horária, dessa quantidade. A questão que você tem que ser muito atento é quando você chega para trabalhar nesse setor, é que você tem que estar com a mente muito aberta, porque são vários tipos de bebidas, Sim. vários tipos de acompanhamentos dessas bebidas que podem surgir, vários tipos de café que você tem que aprender. E muitas vezes você chega no lugar e tem que ser assim, ó, do dia pra noite você tem que estar sabendo fazer. Tudo. Exatamente. A pessoa chega ali e fala assim, eu quero uma, que nem aqui na Alemanha, que a gente ficou, não, que isso? Uma bicicleta, daí eu, oi? Uma bicicleta? Do que você tá falando? E era um drink, nada mais que um drink. Então daí você já tem que ter aquele feeling de pegar e falar, não, ele não tá tirando com a minha cara, é uma bebida. E aí, sei lá, para poder fazer essa bebida. Então daí você também tem que aprender como fazer essa bebida. e aí você tem que aprender a fazer Aperol, Hugo. Aham. Aí você tem que aprender a servir bebidas como Sim. Johnny Cola, Johnny Exatamente. Fanta, Johnny tudo. Eu já tinha trabalhado em bar no Brasil, meio que já tinha feito alguns drinks lá, mas quando você chega aqui, eu acho que é particularidades também, que cada lugar tem a sua própria forma de fazer aquele drink. Então, assim, você vai aprender que vai ser taça, copo diferente, você vai aprender que a medida é um pouco diferente. Então, assim, É um contexto abre a mente. muito diferente vai. do Brasil. E Sim. fora isso, quando você vem trabalhar também aqui, não é só para ser garçom, não é só para fazer drinks, não é só para fazer café que você tem que vir preparado. Você pode também encontrar trabalho dentro da cozinha desse restaurante, tá? Inclusive isso daí foi uma das coisas que aconteceu lá em Corunha comigo. Aham. Eu entrei para trabalhar de churrasqueiro, fiquei um tempo, fui para garçom. Aí depois de um tempo eu fui para dentro da cozinha, porque Sim. eles tiveram a necessidade ali de uma pessoa dentro da cozinha. E é um trampo que era bem mais legal, eu sempre gostei de trabalhar com isso, cozinhando e tudo mais, e aí eu acabei acumulando função, fazia cozinha e também garçom, então tudo. virou uma bagunça generalizada, Aham. mas enfim, você precisa fazer dinheiro e tudo mais. E um dos pontos bem legais é que quem trabalha na Europa ganha o quê? Essa pergunta você não sabia. Ganha em euro. Não, O bote, ganha a caixinha, exatamente. Nossa, isso faz diferença. E cara, é viu? que eles dão muita Sim. caixinha. Pensa em um lugar que valoriza o trabalho de um garçom. Muitas Sim. vezes eles chegam tarde pra você se servir A gente e tal. tá falando assim, não questão dos patrões em si, mas eu digo assim, Os também, clientes, porque né? repassa a caixinha pra você, né? Sim. Mas os próprios clientes, eles sempre deixam, E aí você pensa, você pega 10 centavos de um, 20 centavos do outro, Aham. 50 e vai indo assim. E também no tudo final do depende mês. do tipo de restaurante que você tá trabalhando, porque Isso. que nem na churrascaria que o Giovanni trabalhava, tinha muita gente que já dava Caixinha de caixinha 5, de 10. 5, 10, 20 euros pra ele e super natural. Exato, isso daí vai juntando, no final do mês pega aquele Distribui. bote, aquela caixinha, distribui entre todo mundo, entre todos os né? funcionários, Aham. e ali te compõe bastante o salário. É uma coisa que Faz diferença, faz diferença. é interessante. Aqui na Alemanha, eles dão muito também, só que dependendo da área que você trabalha, você não vai retirar tanto. Mas lá na Espanha, no restaurante que o Giovanni trabalhou, ele Os dois, tirava- né? Os dois que eu trabalhei lá era inteira a Sim, caixinha. sim, tirava, sei lá, uns 200 euros por mês de caixinha. Então, por exemplo, seu salário é 1.300, já pode contar que vai ser 1.500. Só que a dica é, nunca conte, é aquela questão, né? Nunca conta o conte povo no da galinha. no tu. Porque pode ser que não venha aquele montante que você está esperando. De repente pode ser que você está esperando 200 e vem 100. Então, porque é uma coisa variável, né? Fechou. Sim. Terceiro setor que a gente vai falar para esta maravilhosa pessoa que está assistindo. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de valorizar o trabalho das pessoas, se inscreva aqui no canal, ative todas as notificações e principalmente deixa o like, porque quando você deixa o like, quando você comenta, o YouTube entende que esse vídeo é legal e ele direciona para mais pessoas. Sim. Então vamos fazer essa comunidade crescer cada dia mais. Já está batendo quase 2.000 inscritos e nossa meta é voar muito alto, porque a gente quer trazer um conteúdo incrível, cada vez mais incrível, né? Sim, Para cada poder vez ajudar. podemos agregar mais e mais, né? Exato. Bora, terceiro Bora. setor. O que é o terceiro setor? Parte de logística, tá? Parte de logística. Esse já é um setor que, assim, ele não é tão fácil de você entrar em um primeiro momento quando você vai trabalhar dentro de uma empresa, porque geralmente você precisa fazer algum curso, você já precisa entender um pouquinho mais do idioma, mas E ele o abre o mundo, principal, né? E o principal de tudo,
na questão de logística. Claro que tem várias áreas dentro, mas converter a CNH. Exato, assim. Então, se você vai trabalhar, vamos lá, vamos dividir parte de logística entre 3 coisas, ok? Quando você trabalha dentro de uma empresa, tá? Imagina assim, eu vou trabalhar na DHL, vou trabalhar na Hermes, vou trabalhar na UPS. Você geralmente vai fazer um curso para entrar lá dentro, ou como paleteiro, ou como organizador, alguma coisa assim, você vai fazer um curso e vai entrar ali. Continuou trabalhando ali, tá legal, tá legal. Muitas vezes eles te direcionam para fora. Tá? E aí você pode fazer entrega em van, entrega em caminhãozinho, no carro, enfim, ou na bicicleta, no patinete ou a pé. Cara, tem uma infinidade de jeitos para você fazer entrega aqui, que seria a segunda parte ali. E no terceiro setor seria já quando você converte a tua CNH aqui, que você já tira a sua carteira para você poder fazer também o CID, né, que seria caminhão, que você tem outros 2 setores para você seguir, que seria entregas de longa escala, que seria viajando por vários países dentro da União Europeia. Sim. E viagens curtas, geralmente quando você pega um trecho, tipo Corunha, Madrid, Todi, então tem essas oportunidades. Qual que é a carga trabalhada geralmente disso? É igual uma empresa, literalmente, quando você está dentro, você geralmente vai fazer ali 8 horas por dia. E o bom de você trabalhar já nessa parte de logística é que você tem o final de semana para você, que é uma das coisas, quando a gente chega aqui, a gente se submete a trabalhos que você joga teu final de semana no lixo. Já quando você começa a melhorar um pouquinho o teu idioma, melhorar um pouquinho teus estudos, validar teus estudos e entrar no setor desse, você já começa a ter aquela percepção, eu saí do Brasil realmente e agora tá compensando, minha vida tá compensando, entendeu? Sim. E a diferença de você estar ali fazendo essas entregas é porque aqui na Europa, só no tapete. Só no tapete, você não vai estar passando por buraqueira, não. E os caminhões que a gente vê assim são sempre caminhões das novos, empresas novos e tal, não que no Brasil não seja, né? Mas assim, e as empresas também respeitam certinho aquela questão da carga horária. Quando você tá no caminhão, quando você tá no caminhão, é uma coisa assim absurda, porque a gente tem amigos que trabalham nessa área e tipo, o que eles passam pra gente assim de feedback, tipo, parece ser assim muito bom. E sobre isso daí que a Kézia falou agora que eu já vou entrar. Questão de salários, tá? Eu tô lendo aqui porque não tem como gravar também tantas informações. Exatamente. Quando você trabalha dentro de uma empresa na logística, tá? Eu tenho 2 amigos na Itália fazendo isso. Eles tiram na média de 1.500 a 1.800 euros por mês, tá? Trabalham ali de segunda a sexta e trabalham 2 sábados ao longo do mês. Então trabalha 2, folga 2. Só que só na parte da manhã, né? Das 8 ao meio-dia, vamos dizer assim. Esses não são caminhões, esses são entregas, por exemplo, da Amazon. Não. Eles estão dentro da logística. Dentro, exatamente, certo. dentro da empresa. Nos pacotes, essas coisas, isso, certo. Exatamente. Quando você vai para entrega, aí o que acontece? Geralmente teu salário é reduzido. Porque você ganha, porque você ganha um proporcional sobre cada entrega que você vai fazendo. É como se fosse a caixinha do garçom, entendeu? Quanto mais pacote você fizer, mais você vai ganhar. Tenho colegas aqui ganhando em média também desses 1.800 a 2.000 euros, beleza? E isso tanto vai, se é na bike, se é no carro, no caminhão ou enfim, tá? Ou se for de a pé. Lembrando, quando você está de a pé, geralmente você vai pegar entregas mais perto, no patinete mais, na bicicleta mais, no carro e van mais ainda, entendeu? Quando você vai para o caminhão, trecho curtos já inicia entre 2.000 a 2.500 euros. Uma média de horas trabalhadas de no máximo 10 horas, porque precisa fazer a pausa, tá? E quando você vai para trechos longos, que é fora do país, mantém a mesma carga de 10 horas trabalhadas por causa da pausa. No Brasil tem o... Como que é o nome daquele disco lá do caminhão? Tacógrafo, tacômetro, alguma parada assim vai ser. Tapógrafo? Não, tacógrafo. Não sei. Aqui eles têm um cartãozinho que é inserido dentro e aí não tem como mudar aquilo ali. Se passa da quantidade de horas, na hora que a polícia pegar aquilo, dá multa, dá bastante problema. Então, quem já faz trecho longo já vai estar na casa aí entre 2.300 a 2.800, às vezes um pouco mais, tá? De salário.
Então, esses daí são o quê? São os 3 setores que a gente queria passar para vocês: parte de limpeza, parte de gastronomia e parte de logística, tá? Logo, logo a gente vai fazer um vídeo aqui que a gente já tá dando uma estudada aí sobre mais 3 setores para poder estar agregando ainda mais. Afinal, senão esse vídeo ia ficar com 1 hora. Sim. Eu sei que o vídeo é bom, que muitas pessoas que têm interesse em assistir pensam em sair do país, né? Exato, mas a gente tem que rachar isso daí porque não tem como. E, sinceramente, a gente espera que você tenha gostado, que tenha sido um vídeo útil, né? Claro, com certeza. Exato, aqui do lado vai ter 2 vídeos para você continuar aqui assistindo a gente no canal. E acima de tudo, né? Antes de dar o beijo, calma, mulher, calma. Antes de tudo, vai aqui, ó, nos comentários. Deixe seu comentário falando quais são suas dúvidas, o que você precisa de ajuda pra gente poder criar um conteúdo que te ajude cada vez mais e mais. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e ó, muito obrigado. Aquele grande abraço de coração e até o próximo. Tchau. Tchus! Tu tava apavorada pra dar tchau? Você já falou que aqui do lado ia ter os 2 vídeos?